Vamos então dar continuidade ao nosso treinamento de pressurização, falando aqui sobre alertas, valores e limites. Essa aula é uma continuidade da aula anterior. Como eu falei na última aula, nós temos alguns alertas que são dados na cabine em determinadas situações. E antes de falar desses alertas, eu vou chamar a atenção aqui para esse quadro com 3 valores que são muito importantes nos sistemas de pressurização. Todos os 3 diz respeito à altitude de cabine. O primeiro deles faz referência a 8.000 pés, cabin altitude. Ou seja, a altitude de cabine ideal para uma aeronave voar é estar no máximo a esse valor de 8.000 pés. Então, o sistema de pressurização, ele procura manter os limites de diferencial de pressão sem que a altitude de cabine exceda 8.000 pés. Então, ainda que a diferença de pressão chegue no seu limite, a altitude de cabine deve estar no máximo a 8.000 pés. Obviamente que abaixo do limite ela poderá estar mais confortável, ou seja, abaixo dos 8.000 pés. Então, vimos assim que 8.000 pés é um valor limite para a altitude de cabine. E se por algum motivo esse valor for ultrapassado e atingir 10.000 pés, aí entra os nossos alertas, pois 10.000 pés já é uma altitude de cabine que está ficando crítica. Então, as aeronaves têm um aviso sonoro para alertar a tripulação que a altitude de 10.000 pés foi atingida. Aeronaves mais modernas também têm uma indicação visual que auxilia essa indicação sonora. Então, assim vemos que para a altitude de 10.000 pés, nós sempre teremos um alerta auditivo e, em alguns casos, também um alerta visual. Então, vamos lá. 8.000 pés é o ideal. Passou de 8.000 pés e atingiu 10.000 pés, acontece os alertas. Agora temos a buzina tocando e a luz acesa para indicar a tripulação de que 10.000 pés foi atingido. Instintivamente, a tripulação já toma conhecimento disso. E para que não fique incomodando a buzina tocando, o que é que o tripulante faz? Ele silencia a buzina. E de que forma que ele silencia essa buzina? Comprimindo um switch que tem a referência de Altitude Warning Cutout. Então ele vai lá e silencia a buzina simplesmente calcando o switch. Vimos agora que a buzina silenciou, porém a luz continua acesa. Então é dessa forma que ocorre o alerta de 10.000 pés. A partir daí, a tripulação irá tomar as medidas necessárias. Porém, se a altitude continuar subindo e atingir 14.000 pés, caso a tripulação não tenha arriado as máscaras de oxigênio, isso acontecerá automaticamente. A 14.000 pés, um switch de altitude, um pressure switch, acionará o sistema de queda de máscaras automático, caso a tripulação não tenha feito isso ainda. Então esses são os valores de referência de 8.000 pés, 10.000 pés e 14.000 pés e suas funções. Ainda falando em valores, temos aqui 2 referências, a de 500 pés por minuto e 300 pés por minuto. Esses valores de referência são utilizados quando estamos fazendo um controle manual da pressurização. 500 pés por minuto é o valor de referência para pressurizarmos a aeronave e 300 pés por minuto para despressurizarmos a aeronave, descermos a cabine, de forma
que as pessoas que estiverem no seu interior não se sintam desconfortáveis. Então, assim, nós ficamos conhecendo alguns limites, alguns valores e os alertas principais de um sistema de pressurização. Aqueles que são mais observadores devem estar se perguntando: e essas letras aqui ao lado dessa lâmpada? Qual o significado delas? Pois, afinal de contas, elas estão aí desde a aula anterior. Na verdade, essas letras nada têm a ver com a pressurização, mas eu não as coloquei aqui à toa. Eu resolvi trazer aqui uma pequena informação para aqueles que não são eletricistas. Por isso eu coloquei essas 4 letras ao lado dessa lâmpada. Uma verde, uma vermelha, uma azul e uma branca, que não está aparecendo, pois ela é da mesma cor do fundo, que é uma letra W. Mas o que significa isso? Na verdade, quando estamos trabalhando com um esquema elétrico e aparece o desenho de uma lâmpada, normalmente nesse desenho ele traz uma pequena letra em um dos seus cantos inferiores. E essas letras podem ser um G, um R, um B, um W e também um A, que eu também não coloquei aqui. E o que significa essas letras na lâmpada? Elas significam a cor da lâmpada. Logo, o G é de green, o R é de red, o B é de blue, o W é de white e o A é de amber. Pois, se estamos trabalhando com um esquema elétrico, e normalmente os esquemas são apenas preto e branco, saber a cor da lâmpada é interessante, pois a cor da lâmpada também pertence a uma classificação de importância. No caso dessa lâmpada, que é em altitude, apareceria uma letra R, de red, ou seja, vermelho. Então essa é uma informação que é bom sabermos quando estivermos trabalhando com esquemas elétricos, principalmente para nós que não somos eletricistas. Terminamos por aqui a nossa aula de hoje e aguardo vocês na próxima aula.